Os irmãos podem se assentar, eu os cumprimento na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mais uma vez, um privilégio poder estar aqui e ministrar aos irmãos. Me permita rapidamente apresentar um pouco do material que eu trouxe para colocar à sua disposição. Eu espero que você possa levar algo para sua casa e isso possa ser bênção na sua vida. Eu trouxe meu livro, que é o primeiro livro que eu lancei, é o meu best-seller, está na 3ª edição, Aprenda a Lidar com a Ansiedade. Você que é pastor, você que é líder, esse livro pode servir como um material muito importante, muito profundo para você trabalhar o tema da ansiedade com o seu rebanho, com a sua igreja, com os seus liderados. Esse livro acabou se tornando objeto de uma parceria entre mim e a Assembleia de Deus do Mato Grosso do Sul e virou uma revista de escola bíblica para treinamento, capacitação dos obreiros para o trato com a questão da ansiedade. Esse livro já tem sido uma referência para quem trabalha com esse tema. Outro livro que eu trouxe, Deus em Pessoa, que é o meu livro mais teológico, para quem gosta de uma leitura mais substanciosa, mais profunda. Os 10 Mandamentos, o caráter do Pai e a vida cristã. Uma análise sobre o contexto em que os mandamentos foram entregues por Deus a Moisés e através dele, como cada mandamento é trabalhado ao longo do Antigo Testamento, como cada um é reassumido pelo Novo Testamento e a aplicação para os dias de hoje. Esse livro foi prefaciado por um batista de saudosa memória, Dr. Russell Shedd, que muitos irmãos aqui conheceram bem. Também trouxe este livro, que é o meu livro para curso para casais. É um livro roteiro, para quem trabalha com casais. 12 semanas para um casamento excelente. É um livro que para cada lição tem uma tarefa diária ao longo da semana. Uma aula muito especial desse livro, que muitas vezes está ausente nos cursos de casais, de relacionamento conjugal, é sobre comunicação, a comunicação do casal, que é um tema fundamental. Também trouxe esse livro aqui, Paixão pela Vida, que é um livro de reflexões a respeito de temas essenciais sobre a vida. Destaque para um capítulo aqui sobre a importância da solitude, em detrimento, obviamente, das imposições sofríveis da solidão. Esse livro você pode usar e extrair dele 17 sermões que você pode pregar na sua igreja. E, finalmente, este livro aqui, que eu escrevi com o Dr. Emerson Kobianchi, que é batista independente, fundador da Sociedade Psicanalítica do Paraná, o Manual Psicoteológico do Conselheiro Cristão. Esse aqui para você, pastor, que trabalha com aconselhamento, e para você dar de presente, talvez, obrigado meu irmão, para algum conselheiro que ajuda você na sua igreja. Cada um desses livros custa, nas livrarias, nas minhas viagens, R$50. Eu estou fazendo uma promoção especial aqui, considerando que é um encontro de pastores, R$30 cada um. E se alguém levar os 5, paga 4, um é de graça, tá certo? Você pode fazer no cartão, no Pix, como for melhor. Ao final estarei lá e também farei uma dedicatória, se você assim desejar. Dito isso, quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de João, mais uma vez, capítulo 13. Hoje nós leremos do 6º verso ao verso 11. Evangelho de João, capítulo 13, 6º verso ao 11. Lembrando também que lá embaixo estão os livros do pastor Asaf, especialmente o livro Aliança, quando a fé se torna compromisso, um livro que já está traduzido para o inglês e tem inclusive a edição em inglês aqui para você levar, você que está treinando seu inglês e quer aperfeiçoá-lo. E também eu fiquei encantado com um pendrive com mais de 400 músicas disponíveis para você ouvir no seu carro, no seu computador, na sua casa.
Tenho certeza que vai abençoar você e a sua família, também lá embaixo, onde todos os materiais estão disponíveis. João capítulo 13, verso 6 diz assim: Chegou-se a Simão Pedro que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra. E você diz? O mundo se tornou um lugar muito desafiador para todos nós. Cristãos ou não. Tempos difíceis esses nossos. Não só por causa da desigualdade crescente, da violência sempre presente em cada setor, em cada espaço, em cada lugar, a dissolução familiar, as dependências de toda ordem, mas também porque a vida se tornou um espaço, uma experiência muito frustrante para a maioria das pessoas. Há muita gente que você conhece, com quem você talvez trabalhe na igreja, que você diria tem tudo para ser feliz, mas não é. A pessoa tem uma angústia, uma tristeza, uma sensação de fracasso, um desânimo. A nossa geração se tornou refém, dentre outras coisas, do tédio em relação à vida. Viver é chato para muita gente. Por quê? Porque essas pessoas esperavam que a vida fosse diferente. Eu tenho conversado com inúmeras pessoas que, conversando comigo, até reconhecem: eu não tenho do que reclamar. Mas estão abatidas, amarguradas, insatisfeitas e, por fim, acabam reclamando de pequenas coisas, de bobagens, porque não encontram coisas mais graves sobre o que reclamar. Uma das razões por trás desse quadro, e eu estou destacando apenas um aspecto desse quadro, é o que eu tenho denunciado já há muitos anos como pastor e como psicanalista, que é o poder das nossas idealizações. Nós vivemos dias em que somos tentados o tempo todo a idealizarmos a vida e a perseguirmos as nossas idealizações. De um lado, nós estamos superexpostos a todo tipo de informação, de acesso, de propaganda. Os mais antigos aqui, os mais experientes, com todo respeito, os mais velhos, os anciãos. Pastor Waldenberg para cima.
cresceram num mundo em que ser como um pai, um tio, um avô, ter a profissão do pai, da família, era o tipo de alvo que se podia estabelecer. Hoje as nossas crianças são criadas assistindo ao chamado sucesso de todo tipo de gente, nas redes sociais, na televisão, nos espaços como a escola, como a igreja até. E o seu filho não quer mais trabalhar na sua profissão, ele quer ser youtuber. Ele quer ter milhões de seguidores. Ele quer ficar milionário aos 15 anos. Seu filho vive dramas ao estilo Larissa Manoela. Meu pai não me deixa comer milho. Porque ele não está participando da vida real, ele está participando dessa vida que se apresenta diante dos olhos pelos mais variados meios. E não é só sobre os nossos filhos, é sobre nós também. Antigamente nós sabíamos da vida de gente que a gente conhecia, hoje a gente sabe da vida de todo mundo. Você é pastor e segue pastores na rede social. Você segue pastores como você, que tem um ministério parecido com o seu, mas você segue pastores que têm ministérios que você admira. Porque eu não quero usar aqui, porque somos pastores e não fazemos isso, ministérios que invejamos. É complicado. O membro da sua igreja acompanha pastores pelas redes sociais e fica o tempo todo comparando você com ele. Pastor, por que você não prega igual o Hernandes? Igual o Subirá? Igual... Por que a nossa igreja não tem um ministério infantil igual a igreja tal? Por que a gente não pinta as paredes igual a igreja tal? Eu me lembro de um amigo querido, faleceu, está com o Senhor Jesus, pastor extraordinário, um pregador que eu admirei muito, pastor Paulo Solonca. Pastor Paulo Solonca, com 20 e tantos anos de ministério, convidado para pregar em todo o Brasil e fora do Brasil. Um dia, num aniversário surpresa que a igreja lhe ofereceu, ganhou um pacote de um membro da igreja, ficou encantado com o tamanho do pacote, imaginou que era alguma coisa bem interessante, abriu, era um conjunto de DVDs, Aprenda a Pregar com Silas Malafaia. Ok, o Silas Malafaia prega muito bem, mas Paulo Solonca era um grande pregador. O tempo todo nós estamos sendo comparados e comparando-nos uns com os outros. E a vida real não é mais a meta. Há uma vida ideal que nós queremos alcançar. Ninguém mais está satisfeito em ser normal. Eu não quero ser normal, mediano, eu quero alcançar patamares elevadíssimos. Que a gente ouve falar que todo mundo pode alcançar, mas não é verdade. Porque se todo mundo alcançar, alguém vai se destacar para além disso e vai nos deixar incomodados de novo. Desde crianças nós idealizamos a vida. Pergunte para uma criança o que ela quer ser quando for adulta, ela não vai responder em termos normais. Você não vai ver seu filho responder com 5, 6 anos, diante dessa pergunta, o que você quer ser? Eu quero ser contador. Com todo respeito aos contadores. Quero ser fiscal da Receita, auditor. Quero trabalhar com comércio exterior. Você não vai ouvir isso de uma criança. A criança quer ser astronauta,
bailarina, jogador de futebol. E não é de qualquer time, não. Craque de time grande, Renato Augusto. Yuri Alberto. Os pagãos não se manifestem, por favor. Que é um espaço santo. O problema é que a gente vai crescendo e não vai abrindo mão das idealizações. Pelo contrário, sustenta-as, leva-as às últimas consequências. Falo que um momento que cada vez está mais idealizado na vida humana, na nossa geração, é o relacionamento afetivo, a experiência conjugal, um casamento. Quando você casou, você que é mais maduro, eu estou casado há 27 anos, alguns aqui já passaram dos 30, alguns talvez dos 40. Tem gente com mais de 40 anos de casamento aqui? Olha aí que maravilha. 50. 50. Tem alguém com mais de 50 fora esse casal aqui? Quantos anos? Tá, a irmã ia corrigir, né, irmã? Eu percebi o movimento da irmã para corrigir. Parabéns, Deus abençoe. Que venham muitos outros ainda. Quando nós que temos bastante tempo de casamento nos casamos, casar era alguma coisa muito simples, muito parte da realidade. Você era cristão já, se casou na igreja, na sua igreja. Você era evangélico, batista independente, onde você casou? Na batista independente. Quem fez? O seu pastor. A música? Os irmãos do louvor. O tecladista do meu casamento ensaiou a marcha nupcial na última semana e errou na hora, está tudo certo. Quem te ajudou com padrinho, madrinha? A diaconia da igreja. Eu lembro a diaconisa que me ajudou no meu casamento. Ela ficou na porta da igreja, ela olhava para os padrinhos enfileirados e dizia assim: mulher desse lado, homem desse lado. Virava para dentro e falava assim: já vai! E eu fazia assim lá da frente: tranquilo, estamos aqui de boa, pode. Onde é que foi a festa? Foi na casa da minha mãe, no quintal. O que a gente serviu? De tudo um pouco. Tinha quibe, coxinha, croquete. Eu nunca mais vi croquete, eu não sei se proibiram, se foi declarado impróprio para o consumo. Para onde vocês vão viajar? Um tio perguntou. Não vamos para lugar nenhum, a gente está sem dinheiro. Não, vamos lá para minha chácara, vocês vão gostar, lá não tem nem televisão. Tio, o que nós vamos fazer lá, irmão? Tem a menor vontade de ir lá na sua chácara. Hoje, os casamentos viraram competição para ver quem chega mais perto do ideal. Todo casamento é instagramável, todo casamento quer viralizar nas redes. As noivas estão fazendo maluquices, os noivos estão fazendo maluquices, os pastores estão fazendo maluquices. Tudo para chamar a atenção e mostrar o meu foi melhor. O casal vai casar, não é mais na igreja, é no buffet. Quem vai fazer a música é um coral e orquestra de uma cidade vizinha. Quem vai celebrar é o pastor, para não deixar ele de fora, mas vai ter uma celebridade que vai estar junto. As alianças vão entrar num drone. A festa vai ser no buffet, vai servir camarão, lagosta. Nunca mais comi croquete. Para onde vocês vão viajar? Eu nunca mais ouvi alguém dizer Guaratuba. É um festival de Cancún, de Dubai, de Paris. Aí quando você vê um casamento desse, você fica pensando: meu Deus, esse casal vai dar conta da vida real? Esse casal vai lidar com os boletos? Esse casal vai enfrentar a primeira briga e entender que faz parte?
Ou na primeira briga, essa menina vai ligar para o pai e dizer: pai, ele é um cavalo. E o pai vai dizer: filha, teu quarto está aqui ainda, montadinho. É só você voltar. Na primeira briga, esse menino vai ligar para a mãe: mãe, essa menina grita comigo. Ontem eu tinha certeza que ela estava endemoniada. E a mãe vai dizer assim: ah, filho, falei para você que igual a mamãe não acha. Você está entendendo que os nossos jovens não estão aguentando nada mais? Eu não quero alarmar você, mas o número de casamentos que não duram o primeiro ano explodiu no mundo. Casamentos que não duram um único ano. E a gente poderia falar de como esses jovens estão entrando no mercado de trabalho, não aguentam a primeira bronca. Com 3 meses estão pedindo as contas. Pulam de trabalho em trabalho. Não gostam de nada. Porque nada satisfaz em relação ao ideal. E a vida fica muito triste. O poder das nossas idealizações é o que está por trás de muito da nossa infelicidade. E, meus irmãos, com todo respeito, isso vale para o ministério. Pastores que não estão felizes no ministério não é porque o ministério vai mal, mas porque ele não corresponde ao ideal. Recentemente, ouvi um pastor se queixando que a igreja dele não chega aos 500 membros. Não sabe mais o que fazer. Porque não chega, e ele está pensando em parar, porque não é possível tudo que ele faz. Veja, ele não é uma exceção, irmãos. Hoje um ministério que não seja super visitado pela internet, que não produza obreiros famosos, são motivos de tristeza e queixa na vida de muitos obreiros que são sinceros e que são cristãos. Eu não estou falando de gente que não ama Deus e que está no ministério por interesse. Estou falando de gente sincera, mas que se sente um fracasso. Porque o ministério não corresponde ao ideal. A idealização do ministério, a idealização da família, a idealização da família do pastor. Tão difícil para o pastor ter que lidar com os ideais da igreja sobre ele e sobre a sua própria família. Filho de diácono faz o que bem entende, filho de presbítero, então, meu Deus. Filho do pastor corre daqui para cá, alguém já fala: ah, o filho do pastor. Esposa do pastor tem que ir em todo culto, tem que estar sempre sorridente. Tem que estar sempre impecável, bem arrumada. Embora não se queira pagar para o pastor um salário que permita que ele ajude a esposa a estar sempre arrumada. Porque eu não sei na cidade que você mora, na cidade que eu moro, minha esposa está sempre arrumada, é caro toda a vida. Não dá. Tem que estar sempre de bom humor. Não pode responder ninguém, não pode reagir ninguém, não pode nem reagir a malcriações. O líder ideal, o pastor ideal, o ministério ideal, o obreiro ideal. E a internet nos fazendo acreditar que eles existem. Ah, o irmão tal. Nunca teve uma mancha no ministério. Claro, ninguém descobriu. Porque se visse uma briga dele com a esposa um dia, todo mundo ia decepcionar. Um jeito que ele falou com o filho. Quem que não tem pecado? Quem que não é uma fraude? Tiradas as máscaras. E uma vez esquecida a verdade sobre a graça de Deus. Porque a verdade é que todos nós estamos no ministério por graça. Ninguém aqui tem mérito nenhum. Nenhum. Somos filhos da graça, divina e sem par. Essa é a verdade sobre nós. Não há méritos aqui. Contudo, não tem sido fácil para muitos de nós. Não foi fácil para mim muitas vezes.
Eu cheguei a trabalhar 16 horas por dia pastoreando igreja, todos os dias, sem folga, sem férias. Sempre tem um irmão para dizer algo que você não está fazendo, sempre tem. Eu me lembro de ter começado em Maringá, quando eu pastoreava lá, um trabalho com homens, todas as quartas-feiras, no final da tarde. O primeiro grupo foi um grupo de 7 homens que eu levei numa padaria para compartilhar com eles a palavra. Terminou a reunião, alguém falou assim, podemos trazer mais convidados para a próxima? Foi tão legal. Aí eu falei assim, você quer trazer alguém? Ele falou, eu quero. O outro perguntou, quem? Tal pessoal. Ele é legal, vamos trazer. Eu também queria trazer fulano. Pode trazer, pastor? Eu falei, se vocês quiserem, pode. Reunião seguinte tinha lá 12 homens. Aí um dos convidados, posso trazer um amigo meu? Pode. Aí de repente 15, 20, eu sei que um dia nós fizemos uma reunião lá em Maringá, num buffet da cidade, com 550 homens. Toda semana a gente tinha essa reunião. Virou um ministério que já alcançou mais de 500 mil de homens em todo o território nacional. Um dia eu recebi um conjunto de mulheres lá na minha igreja, mulheres presbiterianas, que são terríveis. Marcaram uma reunião comigo para dizer que não havia um trabalho com homens na igreja. Porque os maridos delas não tinham atividade. E eu fiquei olhando e pensando, meu Deus, é difícil agradar. Então por isso nem tente. Um dia um irmãozinho falou assim para mim, pastor, nem Jesus agradou todo mundo. Eu olhei para ele e falei assim, ele nem tentou. Porque a gente fala como se Jesus tivesse fracassado nesse propósito. Coitado de Jesus, não conseguiu agradar todo mundo. Ele estava lá lixando agradar alguém. Aliás, às vezes você tem a sensação que Jesus queria desagradar. Quando estava todo mundo muito contente, ele dava uma esparramada na brasa. Quando tinha multidões seguindo, ele fazia o pior sermão possível. Sabotava o próprio ministério. Essa vida idealizada, que está na base das nossas frustrações, tristezas, desânimo, é alguma coisa que a gente precisa enfrentar. E por que eu estou falando sobre isso? Porque me parece que essa é a questão que está no texto que nós lemos. E essa é uma questão que está por trás da desunião no contexto cristão. A idealização. Pedro era um idealista. Pedro idealizava a si mesmo. Pedro idealizava o ministério. Pedro idealizava Jesus. Mas Marcelo, Jesus não é o ideal? Sim, mas para quem idealiza tudo, nem Deus é ideal mais. Porque nem Deus corresponde ao que eu desejo. Pedro era um idealista nesse sentido. Então você imagine o que acontece com Pedro quando ele vê Jesus naquela cena, cingido com uma toalha e lavando os pés de discípulos. Ele não aceita. E ele não aceita por causa do poder das suas idealizações. Eu divido a idealização de Pedro aqui em 4 categorias, que eu vou apresentar rapidamente para você. Primeira, a idealização da imagem. Diga, a idealização da imagem. Porque Pedro tinha uma cena diante dos olhos, uma cena virtual, que ele considerava a única aceitável: Jesus triunfante, Jesus poderoso, Jesus reinando, Jesus destruindo as estruturas de poder de sua época e assumindo o comando. A cena de Jesus vestido como um escravo comum de uma casa chocou Pedro. Ele não gostou do que viu. A idealização da imagem faz com que nós não aceitemos aquilo que temos diante dos olhos, porque não corresponde ao que temos na nossa fantasia.
Qual que é o templo ideal, hein? Como que é o ministério de música ideal? Como é a pregação ideal? Como é a família ideal? Você percebe que imagens vêm à sua mente quando eu pergunto isso? Imagens, imagens. Então há pastores que são preocupados com a imagem. Eu conversei com um pastor esses dias que falou assim: Marcelo, eu não consigo pôr uma bermuda e sair à rua. Por quê, irmão? Porque eu tenho medo que alguém me veja. Mas qual o problema de te ver de bermuda? Ela é transparente? Eu não consigo. Eu tenho a sensação de que eu estou passando a ideia de que eu não trabalho. Sabe uma coisa difícil na minha vida, mas que quando eu fiz foi uma libertação? Parar com essa conversa de eu sou muito ocupado. Às vezes alguém fala assim: eu não quis te incomodar porque você é muito ocupado. Eu falo assim: eu não sou não. Mas você deve trabalhar bastante. Não trabalho nada. Não, mas você é psicanalista, você é pastor. Mas a minha agenda é de boa. Eu assisto série com a minha mulher, a gente janta fora, a gente passeia, eu tiro férias, eu agora estou respeitando minhas folgas. Aí a pessoa fica meio chocada. Achei que você trabalhava mais. Aí eu falo: você não tinha que achar nada, a vida é minha. Vida, cada um cuida da sua, e Deus da nossa. Pastor, tem que ter imagem. A imagem da perfeição, a imagem do casamento feliz. A imagem dos filhos na fé. Claro que nós desejamos que a nossa casa seja uma casa de paz, que nossos filhos sejam crentes. Mas o problema é a imagem que se demanda. Pedro tinha uma imagem na cabeça. Jesus reinando, coroa na cabeça de ouro, não de espinhos. Toda vez que Jesus mencionava que morreria, Pedro se incomodava. Toda vez. Um dia Pedro deu aquela acertada que você fala: meu, Pedro de vez em quando acerta, hein? Jesus perguntou: quem dizem os homens que eu sou? Marcos capítulo 8. Uns dizem que é Elias, outros João Batista, alguns profetas. E vocês? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi tão bonita a resposta de Pedro que até Jesus ficou estranhando. Pedro, isso aí você colou. Mas não foi de carne e sangue, não. Foi Deus que soprou no teu ouvido isso aí. Essa resposta você não ia dar de criatividade própria, não. Isso aí foi o Pai. O Pai te inspirou a responder. E por causa dessa inspiração, dessa revelação, isso não é coisa tua, isso veio do alto. Por causa disso, eu te digo que você é pedra. E sobre esta pedra, qual pedra? Da revelação. Eu edificarei a minha igreja. Essa pedra que faz Deus dizer quem Ele é, quem eu sou, e eu dizer para você quem você é, essa pedra em que as nossas identidades são reveladas de acordo com a vontade do céu, é a pedra sobre a qual edificarei a minha igreja, e os portais do inferno não prevalecerão contra ela. O inferno não prevalece contra o poder da igreja de ouvir Deus falar. Aí Pedro fica animadaço. Olha para João e fala: tá vendo? Vem comigo que você brilha. Aí Jesus diz: então, aproveitando o ensejo, dizer que importa que o Filho do Homem seja entregue para as autoridades, seja açoitado, seja morto. No que falou seja morto, Pedro nem ouviu e ressuscite no terceiro dia. Pedro já estava tão angustiado que ele falou: Jesus, vem cá um pouquinho. Não está certo isso não. O senhor está assustando João, olha lá o jeito que ele está. Vem comigo, nada vai te acontecer. Estamos juntos. É nós, mano. E Jesus diz para ele: arreda Satanás. Pedro acabou de ouvir, o Pai te revelou. Essa pedra vai ser a pedra fundamental da edificação da igreja. E na sequência houve: arreda Satanás. Esse é Pedro. Em psicanálise a gente diria transtorno bipolar.
Uma hora está lá em cima, outra está lá embaixo. Uma hora no céu, outra hora no inferno. Ele se angustiava quando Jesus falava de sofrimento. Ele ouviu o tempo todo Jesus dizendo: eu vou morrer, as autoridades vão me prender, eu vou ser açoitado. Quando as autoridades vieram prender Jesus, ele sacou da espada e cortou a orelha de Malco. E você sabe, ninguém corta a orelha de ninguém. Pedro tentou decepar o cara. O cara que deve ter dado uma desviada e ó. E aí aquela confusão e todo mundo pegando espada e Jesus acalmando e falando: Pedro, guarda a tua espada, cara. Eu imagino Jesus nesse dia igual aquela mãe que chama o filho e fala: filho, nós estamos indo na casa da tua tia, você sabe que tua tia é chata, não mexe em nada. Tem umas irmãs aqui, eu já vi aqui, ó, eu já reconheci daqui, tem umas irmãs aqui que dá janta pro filho antes de ir na casa da visita. Filho, vamos jantar antes, porque aí você come menos lá, não dá papelão. Aí você chama teu filho e fala: filho, não mexe em nada, filho, se comporta, filho, tua tia é brava, filho, não, por favor, brinca lá fora, filho, ó, por favor, você está ouvindo a mamãe? Tô, então, por favor. Aí você está lá no meio da visita, aquele barulhão, coisa quebrando, você olha teu filho. Aquela cara que você faz é a cara que Jesus fez para Pedro. Pega a orelha do Malco do chão. Tipo, em casa a gente conversa, Pedro. Pedro era muito louco. Uma pessoa que se angustiava toda vez que a cena não correspondia ao ideal. Deixa eu dizer algo para você, brincadeiras à parte. Quando um pastor tem um ideal como imagem na cabeça, ele não trabalha mais pela glória de Deus, ele trabalha pela sua glória. Não é mais sobre quem é Deus, é sobre como eu quero ser reconhecido. Não é mais sobre o que Deus está pedindo de mim, é sobre o que eu quero oferecer para que as pessoas valorizem quem eu sou. Pedro não aceita ver Jesus naquela condição. Jesus tirou a sua túnica, cingiu-se com uma toalha. Jesus estava, com todo o respeito e o perdão da palavra, Jesus estava ridículo diante dos seus discípulos. Porque ele estava vestido como um servo de uma casa comum, o servo mais raso. Pedro não aguentou. Eu vou dizer isso para você, pastor, porque eu peço a Deus que trate o seu coração. Pastores que estão com uma imagem na cabeça já não conseguem mais ter satisfação com as suas mulheres. Ficam comparando-as. Não aceitam o envelhecimento. Não aceitam. Há uma imagem. Cobram suas esposas para que elas se comportem como elas não são, não querem e não precisam. Eu fiz isso com a minha esposa muitas vezes. Exigi que ela correspondesse ao ideal para eu me sentir melhor comigo. Ficava monitorando se ela estava sorrindo. Ficava monitorando se ela respondia quando alguém dava a paz do Senhor. Porque a minha mulher é diferente das irmãs daqui. As irmãs daqui são bem tranquilas, meigas. A minha mulher era do tipo que se brigava comigo antes de ir no culto, chegava no culto com a cara do final da briga. Ela não desfazia, irmão. Eu não sei se usava um tipo de laque assim, que congelava aquele troço. Mas do jeito que ela brigava comigo, ela chegava no culto. E alguém dava a paz do Senhor e ela olhava com aquela cara. E a pessoa já olhava para mim e eu já estava olhando para ela, aquele desconcerto. O ideal da imagem. Pedro tinha o ideal da imagem. Segundo ideal. O ideal do controle. Diga, o ideal do controle.
Pedro era controlador, como muitos de nós somos, controladores. As coisas têm que ser do nosso jeito. Só tem dois jeitos de fazer as coisas: o errado e o nosso. Vais lavar os meus pés? Jesus ainda diz: Pedro, o que eu faço agora você não entende, mas vai entender depois. Não, os meus pés não vais lavar. Pedro assume o controle. Essa era uma tendência dele também. Um texto clássico que mostra como o desejo de controle de Pedro precisava ser tratado é quando em João 21, Jesus se revela após a ressurreição aos discípulos e pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas? E enfim eles vão caminhar, me segue. Jesus diz para Pedro, Pedro vai com ele. De repente Pedro olha e vê que o discípulo que Jesus amava vinha junto. E Pedro pergunta: Senhor, e quanto a este? A resposta de Jesus é muito curiosa. Se eu quiser que ele fique até que eu venha, o que te importa? Tanto que se espalhou um boato de que aquele discípulo não morreria. E o texto do Evangelho diz, Jesus não disse que ele não morreria, apenas disse: se eu quiser que ele fique até que eu volte, o que te importa? Apenas siga-me. O que Jesus está dizendo para Pedro? Linguagem de hoje, Marcelo Gomes: Pedro, não te interessa. Não é da sua conta. Você vai ser o líder da igreja que eu vou inaugurar pelo derramar do Espírito. Não seja esse homem, Pedro, que fica monitorando, controlando, tentando fazer tudo do teu jeito. Você não está no controle, Pedro. E é complicado para nós pastores não estar no controle. No meu ideal de vida, eu estou no controle. As coisas saem do meu jeito. Eu me estresso se não está do meu jeito. Eu brigo se não está do meu jeito. Eu grito se não está do meu jeito. Pastores controladores, pastoras controladoras. Você sabe que a mulher tem mais inclinação para o controle pela própria constituição biológica. Que ela foi feita por Deus para gerar a vida dentro dela. Então ela é um receptáculo, um ambiente de vida. O controle é uma necessidade que ela tem de atuar e sobreviver num mundo de perigos, cuidando dela e de uma outra vida que está sendo gerada dentro dela. Então ela foi feita para ter atenção a tudo e controlar riscos. Por isso que a gente fala que a mulher tem sexto sentido. Que ela está atenta a tudo. É o que a gente deve chamar de atenção ou foco múltiplo, ou até uma atenção multifocal. A atenção da mulher é multifocal. Ela consegue se vincular a várias informações ao mesmo tempo, vindas de várias fontes de estímulo. Então a mulher está lá cozinhando, enquanto fala no telefone com a mãe, enquanto mexe o carrinho do bebê que está do lado, e enquanto presta atenção no marido que está fazendo uma coisa só e está fazendo errado. Bem, não é assim, bem, não é aí que guarda, bem. Mãe, só um minuto aqui que o fulano está fazendo tudo errado. O homem já não, o homem é unifocal. Ou monofocal, como você preferir. É uma coisa só. O antigo caçador, né? Achou a caça, agora mira nela, floresta pode pegar fogo, eu não estou vendo, eu estou olhando a caça. Então, é isso que eu estou prestando atenção. Eu vou conseguir isso aqui e o resto eu não estou nem vendo. Se eu estou tentando entregar o relatório para eu ser promovido, eu esqueço que tenho filho, esqueço que tenho mulher, esqueço que tenho tudo. Eu falo que a metáfora do homem é o homem fervendo leite. A mulher ferve leite enquanto faz tudo. O homem ferve leite parado assim, em frente à caneca. Aí a mulher pede um copo. Bem, pega um copo, ele só um minuto. Amor, pega um copo para mim, só um pouquinho. Bem, tá na sua frente, espera aí, estou fervendo leite aqui. Bem, é só pegar não, um pouquinho, mas bem, estou fervendo. É um negócio pavoroso.
Aí a mulher controladora é controladora toda a vida. E você reconhece uma mulher controladora porque ela diz assim: se não sou eu nessa casa, vive tudo num chiqueiro, vai se matar tudo. Uma vez uma paciente minha falou assim: Marcelo, porque se não sou eu naquela casa? Eu falei: se não é a senhora naquela casa, a casa vai. Não, porque se eu morro, eu falei: irmã, se a senhora morre, todo mundo vive. E arrisca viver bem. O marido vive rápido, o maridão vive rápido. Nossa, 6 meses já está vivendo. Aí uma vez alguém falou assim: nossa, 6 meses é muito. Eu falei: é porque os filhos seguram. Falei: ô pai, a mãe nem esfriou, pai. Eu estou provocando você porque brincar significa dizer que isso acontece na sua vida sem precisar te acusar de nada. É cômico o nosso jeito de tentar controlar tudo. Porque nós não estamos no controle. Só há um no controle de todas as coisas. Que age em todas as coisas para o nosso bem. Mas nós queremos o controle. Veja, quem é Pedro para dizer para Jesus: não lavarás os meus pés? Quem sou eu para dizer para Deus: Senhor, se o Senhor fizer isso, vai ser bom? Às vezes as nossas orações são estranhas. Deus, se tu fizeres isso, se tu ajeitares desse modo, se o Senhor abrir essa porta aqui, vai dar tudo certo. O que nós estamos fazendo? Dando ideia para Deus? Sugerindo algo? E aí Deus faz de um jeito diferente do nosso, a gente não agradece, a gente não glorifica, a gente não se alegra, a gente sofre. Deus não tem mais o direito de me dar o ministério que Ele quer, eu estou pedindo o ministério que eu quero. Eu controlo a bênção de Deus na minha vida. E às vezes Deus me dá uma bênção que eu não pego. Nessa coisa de controlar tudo, Deus me abençoa com bênçãos que eu não pego. Eu conheço pastores que são amados por suas igrejas, amados por suas famílias, mas eles não se satisfazem com esse amor, eles não se sentem amados, eles não descansam, porque eles não têm acesso a isso, eles não controlam isso do modo como eles querem, então eles não pegam. Tem muito pastor aqui que não sabe ser amado, não se permite. Pedro tem o ideal do controle. E ele tenta controlar até Jesus. Incrível, não é? Terceiro ideal de Pedro. O ideal de importância. Diga, ideal de importância. E aqui é muito subliminar até o que Jesus faz com Pedro, e eu quero explicar para você. Porque Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. A tradução mais profunda dessa frase diria algo assim: se eu não puder lavar os teus pés, nesse reino que tu queres que eu assuma, você não terá parte. Por isso que Pedro diz: então me dá um banho, porque eu não quero ficar de fora disso aí não. Mas por que Jesus diz isso? Porque aqui ele está estabelecendo uma questão fundamental para a igreja. A nossa vinculação relacional se baseia na oportunidade de servir, e não nos afetos, e não nos interesses. Irmãos, por que nós nos relacionamos uns com os outros? Por uma de duas razões em geral: ou por afeto ou por interesse. O interesse foi institucionalizado na nossa geração e nós chamamos de network. Quando que a gente faz network? Quando a gente está num ambiente relacional que tem o objetivo de semear interesses profissionais ou financeiros. Então eu estou me aproximando desse cara porque ele pode ser um cliente. Às vezes o pastor pode ser interessado, está se aproximando de uma família porque quer que ela vire membro da igreja, e se ela virar membro, o dízimo dela vai ajudar muito. Network. Conversar com aquele pastor, porque aquele pastor tem um ministério que eu quero um dia, quem sabe, poder participar. Network é o relacionamento por interesse. Todo interesse é ruim? Não. Por isso a gente distingue entre interessados e interesseiros.
Há as pessoas interessadas e as pessoas interesseiras. O interessado é aquele que tem interesse, reconhece o interesse, joga limpo com o interesse e consegue valorizar a pessoa para além do interesse que ele tem. O interesseiro não. O interesseiro esconde interesse, finge que tem outras questões em pauta, é bajulador muitas vezes e só trata a pessoa na medida do seu próprio interesse. Muitos de nós nos relacionamos com muita gente por interesse. Ou de forma interessada, o que é positivo, ou de forma interesseira, o que é negativo. Agora, muitos de nós nos relacionamos com muitas pessoas por afeto. Eu gosto dessa pessoa. Eu gosto do Waldenberg. E, incrivelmente, ele gosta de mim, porque eu só faço desaforo para ele. Não é, irmão? Masoquista. É afeto. A gente gosta de estar junto, de conversar, de fazer brincadeira, de conversar sobre futebol, sobre psicanálise. Tem gente que a gente gosta e a gente quer estar junto. Tem gente que a gente não tem o mesmo afeto, mas tem que estar junto. Por exemplo, o pastor tem, muitas vezes, relacionamento por interesse dentro da igreja. Se fosse por ele, ele não visitaria, mas pelo bem da comunidade, porque a diretoria está preocupada com aquele irmão, o pastor vai visitar. Mas não é o afeto que move, é um interesse de gente interessada. Então é por um de dois motivos que a gente se relaciona. Jesus coloca um terceiro. Jesus diz: você se vincula com quem te deixa servir. Se eu não posso te servir, nós não temos nada, Pedro. Veja, Jesus está descartando o afeto e está descartando interesses. Está dizendo: Pedro, eu e você só temos algo se eu puder lavar seus pés. Isso é uma facada nas pretensões humanas. É um divisor de águas. Eu me aproximo de você, não porque tenho interesse, não porque tenho afeto, mas porque por alguma razão eu me vi oportunizado a servir você. Se eu não posso servir você, não há nada entre nós. Essa é a base da unidade da igreja. A unidade da igreja não é construída sobre afetos. A unidade da igreja não é sobre quem a gente gosta e quem a gente não gosta. A unidade da igreja não é sobre sentimentos favoráveis ou hostis. E a unidade da igreja não é sobre interesses, nem interessados, nem interesseiros. A unidade da igreja é: vocês foram chamados a servir, assim como eu, que não vim para ser servido, mas vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. O que Jesus está dizendo é: você é um com o seu irmão quando você o serve. E não importa se ele merece, se ele corresponde, se ele reconhece. Não importa. Quando Jesus disse: se eu não lavar teus pés, não tens parte comigo, Jesus está dizendo: eu e você não temos nada se eu não posso lavar seus pés. Ele está estabelecendo um parâmetro de vinculação relacional. Eu sou amigo de quem eu sirvo, não de quem me serve, não de quem me agrada, de quem eu sirvo. Então, se eu posso servir você de algum modo e você me deixa servir, eu te devo essa. Porque você me deu oportunidade de uma vinculação que eu não teria de outro modo. Então, quando a minha igreja me permite pregar no púlpito dela, os meus membros me ouvem, me procuram para aconselhamento, me pedem visita quando estão no hospital, a cada vez que eles me oportunizam o serviço, eu lhes devo algo. Porque eles estão me permitindo uma vinculação com eles que eu não teria de outro modo. Então não faz sentido o pastor que diz: eu fiz tanto por essa igreja e agora, não faz sentido. Isso corresponde ao ideal de importância. Eu queria que agora a igreja reconhecesse tudo que eu fiz. Quem reconhece o serviço feito é quem serviu.
Porque se eu reconheço que servi você, eu te amo, porque você me deixou servir você. Se você me deixou servir você, eu tenho uma dívida com você, porque você me deixou servir você e me qualificou como servo do Altíssimo. Eu posso ser chamado servo do Altíssimo porque eu sirvo você. Então eu quero servir como servo útil. Quem é o servo útil? É o servo que faz mais do que é obrigatório. Quem que é o servo inútil? É o servo que faz obrigatório. Aí alguém me perguntou, e quem não faz nem obrigatório? Nem servo é. Como é que você vai chamar de servo alguém que não faz o que é obrigatório? Quando eu te sirvo, eu estou sendo alçado à condição de discípulo imitador de Cristo. Então, obrigado, meu irmão, por deixar-me te servir. Você não me deve nada, eu te devo. Nunca vou esperar nada em troca, porque não há troca onde eu fico devendo. Quando Jesus diz, você tem parte comigo se eu te servir, Ele está dizendo, os relacionamentos no reino de Deus são construídos a partir do desejo e da disposição de servir. E isso é suficiente para que haja uma vinculação poderosa. Nada quebra essa vinculação, porque se eu sirvo o meu irmão Waldenberg e ele me distrata e eu posso servi-lo de novo e ele não reconhece e eu o sirvo e ele faz um jantar e não me convida e eu o sirvo e ele faz um churrasco e eu não vou e eu o sirvo, cada vez que eu o sirvo eu estou devendo mais para ele. Então não há o que esperar, não há por que dizer eu fiz tanto por esse irmão e ele nem lembra de mim. Eu fiz tanto por esse irmão e quando eu precisei ele não estava lá. Eu fiz tanto por essa igreja e quando eu precisei ela virou as costas. Isso não existe no reino de Deus. Não existe, porque se eu pude servir, aqui já estava a minha recompensa. E enquanto eu não entendo isso, eu sofro com o ideal de importância, porque tudo que eu faço acaba sendo um termômetro para ver o quanto que as pessoas me valorizam, me reconhecem, me respeitam e me amam. Aí eu fico mendigando reconhecimento e valorização. E aí o meu aniversário não é mais uma data para eu celebrar Deus me sustentando a vida, mas é uma data para eu ficar vendo o quanto que a igreja vai me presentear, o quanto que a igreja vai me cumprimentar, o quanto que a igreja vai me valorizar, o quanto que a igreja vai celebrar a minha vida, o quanto que a igreja vai elogiar o meu trabalho, o quanto que o conselho vai conversar sobre me dar aumento, o quanto que as pessoas vão ofertar na minha vida e na vida da minha família. Não é mais uma oportunidade de agradecer, é um termômetro sobre o quanto eu sou importante onde eu estou. É o ideal da importância. E Jesus corta isso pela raiz. E por último, irmãos, para terminar, não quero cansar mais muito você. O último ideal é o ideal da quantidade. Diga, ideal da quantidade. Veja, eu falei hoje aqui do ideal da imagem, eu falei aqui do ideal do controle, eu falei aqui do ideal me fugiu a palavra aqui, da importância, e agora eu termino falando do ideal da quantidade. Quando Jesus diz, se eu não lavar os teus pés, não tens parte comigo, Pedro faz um movimento que parece um bom desejo. Então lave-me todo. É mais ou menos como um dia Rousseau Shedd foi pregar na minha igreja, no meu púlpito, lá na igreja que eu pastoreava. E aí, quando ele assume o púlpito, eu vejo que não tem água. E aí eu vou até onde ficam as águas, pego um copo de água e trago. No que eu trago e ponho, ele fala assim, se alguém serve um copo de água para um profeta, vai receber galardão. Eu volto, pego toda a bandeja. A igreja deu risada, ele deu risada, foi um momento cômico divertido. O que eu estava dizendo com esse gesto? Se um copo d'água me dá isso, imagina 10 copos d'água, o que não me dão? Porque no ideal de Pedro, já que eu tenho que me submeter a esse projeto, que ele seja quantitativo. Já que eu vou servir para vincular-me, que seja para muita gente.
Já que eu vou pregar, que seja para auditórios cheios. Já que eu vou construir templos, que sejam templos grandes. Já que eu vou enviar missionários, que sejam muitos missionários. Enfim, não demora nada e o pastor já está pensando em termos quantitativos. Porque não é mais sobre fidelidade, é sobre alcance. Não é mais sobre o que Deus quer, mas o que pode, de alguma maneira, figurar como grandioso aos olhos de todos. E eu volto para a questão da imagem. E os ideais se conectam. E a unidade da igreja não acontece, por quê? Porque no mundo em que cada um está buscando esses ideais, ninguém está junto. Cada um por si. Então, se nós queremos viver a unidade, o serviço, a paz, a adoração, a alegria de sermos cristãos, o prazer de servirmos a Deus, se nós queremos viver o nosso ministério plenamente, nós precisamos renunciar às nossas idealizações, os nossos ideais. Eu preguei isso num encontro de pastores da Igreja Presbiteriana Renovada, terminou a mensagem, nós oramos, como vamos orar hoje aqui. Veio um pastor na minha direção, um senhor de uns 75, quase 80 anos talvez. Ele falou: Marcelo, hoje eu aprendi uma lição tão importante. Eu sempre idealizei demais. E hoje eu decidi que eu não idealizo mais. Hoje eu decidi que eu não idealizo mais a minha igreja. Não idealizo mais meu ministério, nem a minha casa. Hoje tudo o que eu quero é continuar na igreja que eu pastoreio até me aposentar com a minha aposentadoria que sustente a minha mulher e a minha família, ir para a chacrinha que nós estamos comprando, poder viver lá todo dia tranquilamente com a minha mulher e com os meus filhos, ter uns animaizinhos lá. Eu falei: para! Ele olhou para mim e falou assim: eu estou idealizando, né? Eu falei: claro que está! Porque é uma das coisas mais difíceis desse mundo, não idealizar. Simplesmente entregar tudo e dizer: seja feita a tua vontade. Jesus no Getsêmani idealizou. Se possível, tem uma imagem na cabeça de Jesus. Se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, e aí vem o golpe de misericórdia contra a idealização. Seja feita a tua vontade e não a minha. Foi uma das coisas mais difíceis que eu disse para Deus. A minha vida seja como tu quiseres, o meu ministério seja como tu quiseres, o meu alcance seja como tu quiseres. Se tu quiseres que eu pregue para o mundo inteiro, eu pregarei. Se tu quiseres que eu pregue para poucas pessoas, eu pregarei. Se tu não quiseres que eu pregue mais, eu não pregarei. Seja feita a tua vontade. Se quiseres que eu tenha 2.000 membros, eu terei. Se quiseres que eu cuide de 1.000 membros, cuidarei. Se quiseres que eu cuide de 100 membros, cuidarei. Se quiseres que eu cuide de 50 membros e tenha que ter um emprego chamado secular para dar conta do meu sustento, eu terei. Se quiseres me dar seguidores nas redes sociais, eu terei. Se não quiseres, eu não terei. Se quiseres que eu tenha uma renda para dar um conforto para minha casa, eu terei. Se não quiseres, eu não terei. Contudo, eu farei sempre o meu melhor, para que seja expressão da tua vontade e não do meu desdém. Vou fazer o meu melhor sempre, mas não em nome do ideal, em nome do amor que tens por mim. Porque eu sei que estou seguro em tuas mãos. Como é difícil fazer essa oração. Porque vai que Deus faz a vontade dele mesmo. E ela não é uma expressão da minha. Feche seus olhos por um instante, por favor. Eu quero orar com você. Eu exortei você, eu brinquei com você. Mas tudo que eu disse é a superfície da questão. O profundo da questão é o que o Espírito falou com você enquanto nós conversávamos. E eu sei que o Espírito mostrou a você algo que você idealiza. Você pastor, você pastora, você homem, você mulher. O Espírito mostrou.
para você algo que você idealiza. E nessa noite, eu quero desafiar você a entregar esses ideais no altar. Talvez você idealize seu filho, minha irmã, e você está projetando um futuro em que ele corresponda aos seus mais profundos ideais. Talvez você idealize sua esposa, meu irmão, e está chateado com ela porque ela não tem correspondido aos seus ideais. Você já não briga com ela porque ela está errada na sua opinião. Você briga com ela porque ela não faz o que você quer. Talvez, pastor, você esteja idealizando a você e ao seu ministério, e esteja fazendo esforços que Deus não pediu, e deixando de fazer esforços que Deus pediu, enquanto corre atrás do ideal. Eu fiz muito isso na minha vida. Eu queria ser o pastor ideal. Eu queria ser o pregador ideal. Eu queria ser o gestor ideal da igreja. Eu queria ser o conselheiro ideal. Me tornei centralizador, controlador. Me tornei opressor. Só canta a música que eu gosto. Faz o culto do jeito que eu defini. Os ministérios se organizam em torno das minhas ideias. Há pastores que se tornam divindades em suas igrejas. Não podem ser contrariados. Não podem ser desobedecidos. Amaldiçoam quem muda de ministério. Fora deles não há vida. E com eles menos ainda. Suas esposas são infelizes, seus filhos têm raiva da fé. Talvez você idealize amizades. Está esperando reconhecimento e retribuição de quem você um dia ajudou. Talvez você idealize reuniões, projetos. Talvez idealize sua saúde. Eu não sei. O que eu sei é que se há uma idealização, e eu quero confessar que na minha vida ainda há muitas. Hoje, eu quero desafiar você, assim como eu, entregar as idealizações no altar. Porque o ideal que eu preciso eu já tenho. Cristo Jesus, esperança da glória. Ele é o ideal. Ele é o perfeito. Ele é aquele cuja glória excede a tudo que eu conheço e a tudo que eu não conheço. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a testemunha verdadeira e fiel. Ele é o Salvador, o Redentor, o protetor, o provedor. Ele é o pastor, Ele é a porta das ovelhas. Ele é a luz. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o justo, Ele é a sabedoria divina expressa no mundo humano. Ele é aquele que estava presente na criação e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é antes que Abraão existisse. Ele é o ideal. Ele é o pleno, Ele é o perfeito. E eu sou dele. Eu sou do meu amado e Ele é meu. O meu ideal está em ser de Jesus. Tudo mais pode ser entregue hoje à noite aqui. Que ideal você quer entregar no altar nessa noite? Não há unidade onde cada um corre atrás dos seus ideais. As igrejas se dividem porque cada um quer o seu ideal. As denominações se multiplicam porque cada um quer o seu ideal. Quantos querem entregar os ideais na presença do Cordeiro? Se for o seu desejo entregar um ideal que seja, ou vários, eu não sei, eu vou te convidar a se ajoelhar onde você está, se você puder, para nós orarmos, entregando todas as nossas idealizações na presença de Jesus. Como foi difícil para Pedro naquele dia. O seu ideal
de imagem, o seu ideal de controle, o seu ideal de importância, o seu ideal de grandeza, de quantidade. Ah, meu Deus. Comece a dizer para o Senhor: o meu ideal tem sido esse e eu quero entregá-lo nessa noite. Não importa se eu alcançarei ou não, não importa se eu realizarei ou não. Um dia o Senhor destruiu o ideal de Davi, que era construir o templo. Você não o construirá. E Davi teve que se alegrar ao permitir e ajudar seu filho a construir. Eu não sei se eu vou alcançar o que eu desejo, anseio e aspiro. O que eu sei é que o meu Deus está no controle de todas as coisas. Ele age em todas as coisas para o meu bem. Ele tem o melhor para mim. Seja feita a vontade dele, não a minha. O ideal de Paulo não era ser perseguido, nem preso, nem abandonado pelos irmãos. Ele chora por isso. Mas ele dizia: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entregue o seu ideal diante do Senhor. Diga: Senhor, isso que me faz sofrer tanto, isso que me angustia. Deixa eu dizer para você, meu irmão, minha irmã, a sua ansiedade, em 90% da intensidade dela, está repousando sobre os seus ideais. É pelo ideal que a gente teme. É o ideal que nos faz sofrer a ideia de não atingir, de não alcançar ou de perder. Coloque o que quer que te angustie no altar de Deus. O Senhor é o teu pastor, nada te faltará. Pai, nessa noite nós estamos de joelhos, porque ainda há muito de nós mesmos em nós. Somos pastores, somos cristãos, somos servos teus, nós te amamos e amamos a obra. Mas reconhecemos nessa noite que há muito de nós em tudo isso. Tu conheces os meus ideais, Senhor. E eu sou um idealista doente. Eu sou um idealista doente. Se as coisas não saem como eu quero, eu sofro, desanimo, me angustio. Questiono a minha identidade. Questiono o meu valor. Que servo aqui tem o direito de questionar o próprio valor? Não há valor em nós, o valor está em ti. Nós somos quem somos por tua causa. Meu Deus, isso não quer dizer que nós não tenhamos valor, mas nós temos valor por tua causa. A nossa vida pode ser boa, mas ela é boa em ti. Como disse teu servo no passado, alegrar-se de Deus, em Deus e por Deus, isso é felicidade, não há outra. Muitos de nós perdemos a alegria, o ânimo, a motivação, porque estamos mais longe, não mais perto do nosso ideal. Há pastores aqui que imaginavam aos 50, 60 anos começarem a tirar o pé, e os seus ministérios estão desmoronando, e eles têm que trabalhar ainda mais do que trabalhavam antes. Eles estão em crise. Não estavam contando com um momento desses nessa altura do campeonato. Há mulheres aqui que imaginavam que se ajudassem seus maridos a chegarem onde eles chegaram, seriam mais valorizadas, e elas choram, porque sentem que continuam invisíveis, tendo importância secundária. Há filhos aqui que idealizam pais que sempre falham, um amor que nunca sentem que recebem. Há pais aqui que estão idealizando os filhos para além da tua vontade e do teu chamado para a vida deles. Meu Deus, entregamos as nossas idealizações no teu altar nesta noite. Entregamos os nossos ideais ministeriais. Não queremos ser o que queremos ser quem tu queres que nós sejamos. Não é fácil para nós dizer isso, meu Deus, não é fácil. Temos que abrir mão de muitas pretensões, de muitos desejos, mas o fazemos pela fé em nome de Jesus. Recebe no teu altar os nossos ideais como oferta, como entrega, como renúncia. Toma as rédeas, Pai.
e perdoa-nos todas as vezes que tentamos ter as rédeas nas nossas mãos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.